Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Gerson Albuquerque, pastor, produtor musical há 25 anos, uma vida, né? Ele também é maestro da Catedral da Família Foursquare, do bairro do Guamá. Gerson, prazer muito grande ter você conosco. Prazer meu, receber o convite seu e para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse programa contando um pouco do que Deus tem feito na nossa vida, no nosso ministério, e para mim vai ser um tempo muito bom, precioso estar aqui. Ele tem uma trajetória grande, né? Grande, bem grande mesmo. E agora trabalhando muito com música, né? Bastante. Deus assim tem me proporcionado assim muitas oportunidades de estar trabalhando, fazendo muitas produções. Hoje dirigindo também o Ministério de Louvor da nossa igreja, com muitos projetos. Tivemos agora um projeto recentemente que nós fizemos, de música cristã, com muitos cantores, tanto do passado como de gerações mais novas. É um trabalho que foi feito pela TV Liberal e eles nos chamaram para a gente fazer a direção juntamente com... Foi o Som do Pará, pode falar, não tem problema. Som do Pará, é um negócio assim... Foi Mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, que o próximo, quem sabe... Vamos chegar lá, a gente vai tocar nesse assunto aqui. Aqui é só uma introdução. Tá certo. Eu quero começar, como dizia um professor meu lá em Salvador, vamos começar do começo, por uma questão de princípio. Perfeito. Porque para chegar aí nos Sons do Pará, para chegar aí em se tornar um maestro, alguém que tem trabalhado com vários grandes nomes, teve um início. É verdade, tivemos o início. Como é que entrou a música na vida do Gerson? Bom, na verdade começou tudo, é uma coisa de berço, na verdade, né? Meus pais, desde muito novo, sempre tentaram nos envolver na música dentro da igreja, né? Eu sempre acompanhei eles, eles tinham um grupo vocal dentro da igreja, né? Meu pai era presidente de diaconato na igreja, minha mãe também ajudava também. Ele era pastor auxiliar também na época. E eu sempre via ele ali com os irmãos, fazendo momentos de louvor, cantando. Até que chegou um momento que ele disse assim, não, vou fazer algo melhor. Aí na época comprou uma caixa de som, comprou um gravador, microfone, na época mandou produzir uns playbacks na época, né? E nisso aí fui vendo aquilo e fui tendo interesse. Aí eu fui querendo aprender. Tinha que idade? Eu tinha entre média de 7, 8 anos de idade. Então fui pegando o gosto. Precoce, né? Muito, muito. Então fui aprendendo a gostar de música assim, muito rápido assim. Mas depois eu fui entender no decorrer do tempo o porquê que eu fui aprendendo a gostar de música. Minha mãe, ela sempre disse que quando ela era muito nova, ela sempre, o desejo dela era poder casar com um músico, porque ela achava bonito aqueles rapazes que faziam seresta, né, na porta das donzelas naquela época. Então ela disse assim, poxa, minha vontade era casar com um músico. Ela não teve o desejo realizado, mas teve um filho músico, né? Sim. O teu pai não era músico? Não, meu pai não era músico. Então, foi só o ambiente da igreja que realmente levou para a música. Que levou para a música. E qual foi o primeiro instrumento? Meu primeiro instrumento foi o teclado. Eu aprendi. Aí, logo em seguida, depois do teclado, aprendi... A partir de que idade começou a pegar? Aprendi teclado com 9 anos de idade. Mas, assim, tocando já profissionalmente mesmo, a partir dos meus 13, 14 anos de idade. E aos 15 anos já tocando profissionalmente, já tendo até a oportunidade de gravar também. E aos 17 anos já fiz de trabalho de produção também, já também o meu ministério. Certo, mas como foi que chegou assim a questão do teclado, com 9 anos de idade? Alguém te falou? Foi encostando por ali, vendo que tinha alguém tocando, eu vou aprender isso aqui também, como foi? Na verdade, quando começou a ter a música dentro da igreja, onde eu frequentava, que era uma igreja quadrangular aqui no Marex, que ainda existe até hoje, eu tive a oportunidade de ver o meu professor, que na época estava lá tocando, também estava desenvolvendo, ele estava aprendendo, e não tinha interesse nenhum de aprender. Foi quando a minha mãe ela tomou a decisão de ir aprender, né, juntamente com um grupo de irmãos, porque esse meu professor estava justamente dando aulas de graça, abençoando, porque ele queria levantar novos discípulos. Aí minha mãe foi uma vez, foi a segunda vez, aí na terceira vez que ela não podia, ela disse assim, olha meu filho, estou sem condição, ela pegou encontrei uma virose na época, ele disse, vai lá, aprende alguma coisa lá, depois tu vem e passa para mim. Eu fui a primeira, fui a segunda, fui a terceira e peguei o gosto e acabou que quando eu disse, mãe, a senhora não vai voltar?
Disse, não, já me desgostei, vai lá e aprende. Aí, meus 9 anos para cá, até hoje, estudando, até hoje aprendendo muita coisa, né? E de lá foi que eu despertei o interesse, aprendi e estou tocando hoje, até hoje. E outra coisa, quando foi a primeira vez, lembra quando você percebeu como aconteceu com o filho pródigo, caiu em si, quando você disse assim, eu sou músico, agora eu sou músico, quando foi? Olha, eu acho que essa experiência, quando eu percebi realmente que eu estava já na música, eu já devia ter uns meus 13, 14 anos de idade, mais ou menos, que quando eu me percebi assim, meu Deus, já estou tocando mesmo, já estou aqui, coisa que antigamente era só um sonho, porque a gente sempre tem assim, aquele começo onde a gente tem aquelas frustrações. Sim. A gente vai tocando, vai errando aqui e ali, aí sempre vem alguém que diz assim, ei, cara, desiste. Dá uma derrubada. Dá uma derrubada, diz, olha, aqui não é teu lugar, não, sai daqui, tu até muito novo, tu não tem jeito para ti. Aí eu disse, meu pai, até... E isso, querendo ou não, foram palavras que tentaram até mesmo me paralisar, me desmotivar. Mas aí a gente sempre tem alguém que é usado por Deus para nos levantar. Né? Mas é porque você tinha o coração de músico mesmo. Tem até uma historinha que eu vou lhe contar aqui rapidinho. Que tinham 2 meninas, crianças, como você era na época, que queriam ser bailarinas, estudavam juntos ballet, né? E aí tinha um professor. E ele disse para uma delas que, olha, você não tem jeito para ser bailarina. Estou vendo que não vai ter jeito. Ela ficou triste, abandonou. 10 anos depois, a companhia de balé está lá, chegando na cidade dela, da menina que tinha abandonado, e ela viu que a estrela era a coleguinha dela. Ela foi lá no local, assistiu, depois foi lá nas coxias, lá nos bastidores, e quem era o empresário da menina era o professor. Que legal. E ele chegou e disse, você, falou professor, você lembra de mim que você fez com que eu abandonasse? Você impediu que eu fosse uma estrela como minha colega é hoje? Ele olhou para ela e disse, não. O que eu disse para você, eu disse as mesmas palavras para ela. Você desistiu, ela procurou melhorar. Sabe qual é o problema? Não era questão de talento, era questão de coração. Isso. O coração dela era de bailarina, o seu não. Então, quem tem o coração, quem tem no coração, não desiste. É verdade. E foi interessante isso porque eu lembro que quando eu recebi uma palavra, quando eu estava começando, né? Eu cheguei em casa e cheguei chorando, né? E engraçado, né? Sempre nós temos um profeta dentro de casa. E meu pai sempre foi profeta. Então ele chegou para mim e disse assim, meu filho, olha, não dê ouvido para essas palavras negativas. Eu vou te lançar uma palavra profética para a tua vida. Vai chegar uma hora que essas mesmas pessoas que disseram para você que ali não era o seu lugar, o Senhor vai tirar tudinho, vai ficar só você. E Deus foi assim, honrou isso de uma tal forma que realmente saiu todo mundo por motivos assim, situações da vida que ocorreram e acabou que fiquei sozinho fazendo durante muitos anos o louvor na igreja lá. Porque isso é uma coisa interessante também, porque é uma coisa clara na vida da gente. Tudo que a gente faz, primeiro, a gente começa a fazer alguma coisa nova, algo que nunca fizemos, as pessoas começam a ver, vem primeiro a resistência. Isso. Depois da resistência, as pessoas começam quando você tem o talento, começam a dizer, sabe que é até bonzinho esse negócio aí? Né? E depois começam a te seguir. Né? É verdade. Começa a vir os convites, né? Isso. Sim. Então você passou por esses 3 estágios aí. Passei. E de vez em quando a gente passa de novo. Mas a vida é boa por isso. É boa. Eu estou no estágio aqui. Tá? Meu estágio aqui ele é longo. Né? Tá certo. Pois é, aí você se viu como músico. Disse, agora eu sou músico. Agora eu sou músico. E o estúdio, quando foi? Bom, primeira vez no estúdio? Primeira vez no estúdio. Eu acho que foi quando meu primeiro contato com o estúdio, na verdade, foi quando eu comecei a tocar numa banda chamada Oráculos Eternos, uma banda de axé gospel, do meu amigo pastor Renato Santos, se ele estiver assistindo também, um abraço para ele aí, para toda a galera. E aí, na época que nós tocávamos, ele disse, olha, nós vamos ter a primeira experiência com estúdio. Tu nunca gravou? Eu disse, não, mas eu já tenho mais ou menos a noção de como é que faz, porque
eu tinha teclado em casa, então sempre fui uma pessoa de explorar muito recursos, então já tinha mais ou menos uma noção de como sabia gravar, né? Caseiramente eu sabia. E que idade você tinha? Eu já devia ter uma faixa de 15, 17 anos. Acho legal ele dizer, eu já devia ter, eu estou esperando 30 anos, né? É. Eu estou esperando 20, pelo menos, né? Ele Porque, já devia ter uns 15. Eu sempre fui muito curioso, porque o que acontece? Eu olhava Mas é legal coisas, demais isso aí, eu olhava as coisas na espetacular. televisão, então eu via algumas coisas, por exemplo, como é que a pessoa fazia a produção na época, né? Década de 90 e tal, então eu via muitos os camaradas fazer alguma coisa do tipo, e eu pegava e fazia isso em casa, né? Pegava, por exemplo, o meu gravador, na época eu ganhei uma vez um gravador do meu pai de presente, botava a fita cassete lá, então eu montava todos os arranjos no teclado, depois só passava para a fita cassete cantando junto com o playback no teclado. Olha aí. Já fazia isso assim precocemente. E você fazia o que na psicologia se chama de espelhamentos, né? Você está Isso. copiando aquilo ali. Isso. E a gente sempre tem uma inspiração, né? Isso. Quando eu comecei, eu não sabia o que era hermenêutica, negócio de pregação, se era hermenêutica, homilética, eu assistia Jim Swaggart. Oh. Aí, como eu congregava numa igreja que o culto lá era sábado de manhã, era o dia que passava o programa dele. Eu digo, agora eu vou perder o programa, acho que era na Bandeirantes na época. Não vou dizer o ano não, senão entrega que eu tenho 98 anos. Aí tinha um namorado da minha irmã, que hoje eu reencontrei ele depois de 30 e tantos anos, o Cláudio, lá de Salvador. A gente bate papo aí pela... Então o que acontece? Eu disse, Cláudio era batista, aí o culto era domingo, né? Na época eu era adventista, da promessa. Sem problema, pode dizer o nome da denominação. E aí não saí de lá por nada, nenhum problema, graças a Deus. Aí, volta pra cá. Aí o que acontece? Eu digo, Cláudio, eu não posso porque eu tenho culto de sábado de manhã. Tu grava pra mim. Mas o pessoal pensa que é DVD, videocassete, ou agora. Meu irmão, não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso. Só para você ter uma ideia. Quando eu ganhei o meu primeiro instrumento, que meu pai me deu de presente, foi assim, algo incrível que a paixão foi tão grande que eu começava, tipo, meu dia, 8 da manhã, estudando teclado. Dava uma pausa, às vezes, 1h da tarde, que tinha que ir para a escola. Vinha 5, 5h30 da tarde. E quando eu não ia para a igreja, eu ficava treinando, tipo, de 7 da noite até 3 da manhã. Pois é isso que aconteceu com você, que você está colocando. Eu vou me lembrando comigo que aconteceu com relação à pregação. Aí, a primeira vez que eu vi que você fez esse espelhamento, e foi tendo mais sacada de como era a produção, né? Isso, exato. Musical. E eu fui sacando na época como era a questão de pregação. Porque ninguém tinha me ensinado nada, eu estava há pouco tempo lá na igreja. Quando a gente foi, essa idade aí, 14, que a gente não tinha nem um ano. E eu comecei a ouvir a pregação. E aí um dia eu ouvi uma coisa que eu achei interessante. Ele estava pregando lá em Marcos 2. E aí, aquele texto que diz, soube-se que estava em casa. Marcos capítulo 2, versículo 1. Aí ele vai e diz assim, e a casa era a casa de Pedro. Em nenhum lugar ele citou o versículo para dizer que era a casa de Pedro. Eu digo, como é que ele diz isso, hein? Casa de Pedro. Aí, sem nunca ninguém falar nada, eu disse, não, eu vou atrás disso aqui. Aí eu fui fazendo o caminho inverso. Do capítulo 2 eu voltei para o capítulo 1. Aí no capítulo 1 encontrei que ele sai da casa de Pedro, que é em Cafarnaum. Ele sai da casa dele, ele entra no outro local, e depois dali ele vai de novo. Aí por isso que ele soube que estava em casa. Aí você vai perguntar para o texto, que eu digo hoje para os meus alunos de hermenêutica, eu digo, pergunte para o texto. Pergunte por texto. E aí, estava em casa. Que casa? Casa de Pedro. Por isso que o James Swaggart disse, e a casa era a casa de Pedro. Então essas coisas que a gente vai pegando, né? Intuitivamente, né? Com a ajuda de Deus, claro. É verdade. Você foi pegando na questão musical, né? Exatamente. A gente vai, tipo assim, foi pegando muitas informações mesmo, assim, do tipo, coisas que na época, década de 90, vamos falar assim. Tudo era mais difícil, né? Muito difícil. Por exemplo, até para mim poder tirar uma música com um arranjo muito difícil, na época do gravadorzinho, né? Gravava os programas da Rádio Liberdade, Boas Novas, na época. Gravava as músicas tudinho na fita cassete. Então, quando eu tinha interesse de poder tirar um determinado solo, é aquela coisa, vai e volta a fita, vai e volta a fita. Trabalho. É um trabalho danado. Até encontrar o ponto certo. Quando não, era o antigo LP, que a agulha tinha aqui certinho no trecho da música.
E eu também sempre fui muito ousado. Então, o que eu fazia também? Eu tinha o meu instrumento e por eu saber que a limitação que ele tinha, que não era igual os teclados que os grandes artistas usavam na época, o que eu fazia? Não, eu vou extrair o máximo daqui. Então, eu mexia em coisas ali que, às vezes, eu deixava uma coisa assim, bem próximo daquilo que eu queria. E quando eu ia tocar por aí, o pessoal perguntava assim, mas que som é esse que tem nesse teu instrumento? Que eu já toquei nesse instrumento, mas eu não vi aqui. Eu disse, não, isso aqui foi coisa que eu fui mexendo, que eu fui extraindo. Eu disse, cara, mas nem no manual isso aqui não ensina a fazer isso. Pois é, o manual não ensina, mas a mente da gente, quando ela é muito avançada, ela vai te proporcionar fazer coisas que você nem imagina. Uma mente vivaz, curiosa. É. E, sobretudo, talentosa, com ouvido para o negócio, né? Oh, meu Deus. Olha, eu estou falando aqui com o Gerson Albuquerque, pastor Gerson, que é produtor musical. Você que gosta de música, você que canta, tem que conhecer o pastor Gerson, tá? Ele é produtor só há 25 anos, tá? Também ele é maestro da Catedral da Família. Eu já volto, que eu vou perguntar para ele justamente sobre produção musical atual. Espera aí que a gente volta já. Da gente dá pra sentir. Tem pimenta, tem amor, é de se divertir. Lá na cozinha ou no churrasco do quintal. Eita, alimentos, é sabor sem igual. Eita, eita, que sabor gostoso. Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Do tucupi a pimentinha especial. Tem sabor que conquista até o nacional. É tradição, é calor, é paixão no paladar. Eita, alimentos, é pra te conquistar. Eita, eita, que sabor gostoso. Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Olá, de volta com o seu programa Diálogos com Vanderlei Nunes, hoje com o pastor Gerson Albuquerque, músico, maestro, e nós estamos falando sobre produção musical. Fala em produção musical, Qual foi aquela primeira assim que você disse, essa daqui abriu o caminho para mim? Lá no início, porque eu quero perguntar, lá do início que você disse, agora eu sou também produtor, não sou só músico, agora eu sou só produtor. E a segunda que eu quero saber também, logo emendando, é qual foi aquela que foi o divisor de água. Eu disse, agora o negócio se abriu para mim. Olha, a primeira produção que eu estive, posso dizer assim, na frente produzindo, foi quando eu tive a oportunidade de gravar, como eu falei no início da entrevista, que eu gravei com a banda Oráculos. Eu fiz a parte de teclado, dirigindo juntamente com um amigo meu amigo Nelson Rosa, baixista, um grande baixista. Um abraço para ele também. E nós estivemos juntos ali produzindo e foi algo assim desafiador, porque era a nossa primeira produção, estando junto no estúdio, e foi assim um desafio muito, muito grande mesmo. Porque a gente criou os arranjos em casa, e arranjos até assim, que ao mesmo tempo que era trabalhoso, mas ao mesmo tempo também era fácil de produzir. E a gente foi para o estúdio, eu acredito que em poucas semanas nós produzimos o trabalho e assim, para a gente ter a noção realmente de que o negócio estava acontecendo, foi quando a gente teve a primeira oportunidade de escutar a música tocando na rádio. Quando a gente escutou na rádio a primeira vez, eu disse, meu Deus, e eu escutava assim, disse, fui eu que gravei isso? Eu disse, eu não acredito. Que eu sempre escutava assim, olha, fulano de tal gravou, fulano de tal gravou. Eu disse, poxa, quando é que eu vou ter a oportunidade de escutar uma música que eu produzi, que eu gravei na rádio? Quando eu escutei,
Eu disse, nossa, foi a realização de um sonho. Como disse o Salmo, como quem estava sonhando, né? Como que eu estava sonhando. Então eu fiquei assim muito maravilhado. E eu acredito também que acho que a última produção, porque foram tantas que a gente foi fazendo no decorrer desses anos, eu acho que a última assim, nem lembro quando foi, porque como eu disse, é algo assim de muitos trabalhos, mas acho que o último que eu fiz agora recentemente, que essa eu posso dizer que realmente marcou a minha vida, porque eu gosto assim, eu gosto de montar os arranjos baseados naquilo que Deus vai me proporcionando. Tem uma jovem que eu produzi, que era de uma igreja aqui próxima, e me esqueci o nome dela agora. E essa experiência com essa música foi muito forte que eu tive com ela, porque quando eu estava produzindo o arranjo em casa, a minha esposa ela estava fazendo as coisas em casa, então ela está sempre ouvindo e dando as opiniões dela. E nisso ela escutando a música, ela disse assim, amor, o que é isso que você está fazendo nessa música? Eu disse, por quê? Não, porque tem algo muito forte nessa música, eu estou ficando toda arrepiada, estou sentindo uma presença de Deus tão forte que é algo assim que é imensurável de poder dizer. Então foi uma música que eu digo que foi algo marcante, porque nós produzimos essa música e quando eu levei para o estúdio para nós gravarmos, até os músicos assim ficaram impactados, porque eles disseram assim que é um arranjo que ficou tão lindo, tão bonito, que agora até me lembro o nome da cantora, a cantora Daniele. Então ela até ficou assim muito maravilhada, porque era uma música que falava sobre a história de uma moça que estava querendo se suicidar por conta de problemas na vida que ela tinha. E aí ela fez essa música e quando eu criei o arranjo parece assim que veio uma coisa assim, trazendo um poder de cura, tanto na questão do testemunho, quanto na questão mesmo assim, na atmosfera que estava sendo criada. Então, a harmonia da música criou isso. Criou isso, então, ou seja, então foi algo que foi muito impactante para mim, porque eu gosto disso, porque eu lembro que há muitos anos atrás eu tive uma experiência com uma pastora que veio de Goiânia, e ela me vendo tocar, ela disse que ela sentiu algo muito forte de Deus para me entregar para a minha vida. Então ela me chamou e disse assim, olha, eu quero falar para você que Deus está te entregando algo do tipo que o homem nenhum vai te ensinar, você não vai aprender com ninguém, que é só Deus que vai te dar. Então eu fiquei agarrado naquela promessa que num outro dia eu até orei para Deus, Senhor, me dá uma prova disso que a tua serva está me entregando. E eu comecei a cantar músicas que eu nunca cantei, comecei a tocar coisas que eu nunca toquei. E de lá para cá eu tinha experimentado isso da parte de Deus, assim, feito arranjos do céu. E eu fui realmente testificar isso quando eu peguei um DVD de um grande pastor, o pastor Dan Duque e o Mike Shear, que eles gravaram um CD chamado Rio do Leão. E esse CD ele tem uma coisa interessante, que ele conta um testemunho que ele, certa vez, estava querendo gravar um trabalho, mas ele não tinha nem as letras, nem arranjo, nem nada. E ele subiu ao monte para orar. E nisso que ele está subindo no monte, está ali orando, ele fala para Deus, Senhor, me dá direção, me dá inspiração do céu. E ele disse que começou a escutar aquela música tocando, e ele olhou para os lados, não tinha carro de som, não tinha instrumento, nada, mas ele via uma música. E ele percebeu que a música estava vindo do topo da montanha. Quando ele sobe ao topo da montanha, que ele olha para o céu, uma orquestra de anjos tocando. E um anjo veio e até ele disse assim, olha, recebe o que o Senhor está te entregando agora que você pediu. E foi tão maravilhoso que ele conta que quando ele foi para o estúdio para gravar, e chegou na hora que ele fez todo o processo de gravação, ele tinha uma parte de uma música que tinha um chofar. E eu amo o som do chofar, sou apaixonado pelo som do chofar, tanto é que eu tenho até uma música que eu produzi para o pastor Dorival do Belém. Eu estou produzindo também um trabalho dele, que ainda vai sair. E ele justamente tem uma pegada... Ele canta também? Ele canta. Sabendo agora disso. Rapaz. Dorival, tu esconde o negócio, né? Vamos convidar ele para vir aqui, ele vai cantar ao vivo aqui. Tu esconde, né? E o que é interessante desse testemunho é que quando ele fala que ele estava ali gravando a música, então ele gravou nessa música um chofar. E apareceu de repente um chofar num trecho da música que não era para aparecer. E aí ele disse assim mesmo, aí o produtor disse assim, olha,
por que está aparecendo esse trecho aqui dessa música que não era para aparecer esse chofar? Eu disse, olha, mas o rapaz do chofar disse, mas eu não gravei aqui. Não, mas tem aqui, cara, tem aqui. Eu disse, não, mas está aqui. Aí, conversa vai, conversa vem, foram fazer o comparativo. Aí perceberam que o timbre do chofar que apareceu lá era mais suave. É diferente, né? E o outro dele era mais agressivo. E aí o pastor Dom Duque chegou lá e disse assim mesmo, não, eu já sei o que aconteceu. É que realmente esse chofar tinha que aparecer aí. E como ele não gravou, Deus me deu a direção que o anjo do Senhor veio e colocou lá o chofar. E eu fiquei assim, meu Pai eterno. Como é impressionante a música de como Deus dá ordem aos seus anjos até para aparecer coisas assim de forma sobrenatural. E uma coisa interessante nos arranjos é que eu sei que trabalha com produção, a composição dos arranjos já está dizendo. É uma composição, ou seja, é uma outra composição. Isso, né? isso. Você se torna parceiro do compositor. Exato. Porque ele fez a música, a melodia e tal. Ele pode até ter uma ideia, uma base, mas você que vai criar. Isso. Um ato de criação mesmo ali. Isso. Eu gosto sempre de dialogar com o cantor para ele me mostrar as ideias. Ou se ele diz assim para mim, olha, fica à vontade, deixa Deus te usar. Então, quando ele usa essa frase, é a frase que eu mais gosto. É a frase que eu mais gosto. Né? Então, deixa Deus te usar. Com certeza. Você não entendeu, já você vai entender. Tá? Tá certo? Muito bem. Falar nisso, e os projetos? Projetos, aí temos aí com gravações, por sinal, já posso passar o spoiler? Pode, e deve. Estou tendo a oportunidade, né, de gravar e produzir o nosso querido Vanderlei Nunes, que nos procurou. E bem recomendado, muito bem recomendado. Pois é, não sei quem foi que espalhou essa fofoca. Eu digo que é a fofoca santa, que é Fofoca só coisa santa, boa. Fofoca santa. Um deles é o Valdemar, Mauro Lima. Mauro Você Lima. tem lá com você um baixista de primeira categoria. Oh, Mauro Lima. Mauro, um abraço. Amo demais. E ainda tem o filho dele ainda, né? É, o Emerson, que é uma fera na bateria, né? Conheço os dois, assim, o Mauro e o Emerson, muito tempo. Na verdade, eu conheci eles numa tocada do Conexão, há muitos anos atrás. E de lá para cá foi um carinho, um amor, e até mesmo quando a gente entrou numa nova fase na nossa igreja, né? E até disse assim para o Emerson, vem tocar comigo. Aí ele veio, o pastor Lorival se apaixonou por ele. Depois veio o Mauro, porque o nosso baixista precisou ir embora. Ele disse, Mauro, vem também com a gente. Aí ele veio, tá lá os dois tocando lá e é uma benção. Todos os dois gente boa, são demais. Gente boa demais. Gente demais. E não podemos esquecer o Valdemar Júnior. Ô, meu querido Valdemar. Valdemar, gente boa demais. Sabe quanto eu te amo, Valdemar. Sabe quanto eu te amo. Pois é, mas vai falando aí dos projetos aí. Pois é, então já estamos aqui com essa parceria, né? Nós já estamos discutindo as músicas, os arranjos, né? E como sempre a gente vai estar dialogando aqui, aí ele me passa as ideias, eu também tenho as minhas ideias, e o negócio vai nascendo. Mas agora eu descobri o segredo, deixa Deus te usar. É verdade, é verdade. Agora eu já descobri que é essa palavra-chave. Porque o que acontece? A gente percebe assim, a gente que é músico, a gente busca muitas ideias de fora. Eu sou assim, gosto de fazer muita pesquisa. É que nem, por exemplo, uma vez o Luiz Porto, né, uma vez já esteve Eu aqui, tenho esse aí também, que já é freguês aqui. É freguês. Só vive aqui. Meu parceiro, né, a gente tem uma grande parceria aí. Certa vez ele chegou para mim e disse, Gerson, eu quero gravar uma música. Né? Por sinal, eu já produzi. É aquele sambinha? Isso. Bom demais, né? Você já ouviu? Já, ele me mostrou. Pois é, aquilo ali é produção minha. Muito bom, muito bom. Olha. Ele chegou para mim e disse assim, Gerson, você já produziu um pagode na vida? Eu disse, olha, isso nunca. mesmo que ele falou, um pagodinho. Eu disse, eu nunca produzi. Ele disse, olha, então eu vou te dar um desafio de produzir um pagode. Então, ele pegou, me mandou umas referências, estudei pagode, e aí eu fui e produzi, mandei para ele. Aí fomos no estúdio, meu amigo Zé Gomes estava lá também, para me ajudar. Zé Gomes também, outra gente boa demais. Gente boa demais, que por sinal também meu parceiro, já produzi também para ele, vou até por sinal depois mandar para vocês poderem analisar aí o material dele, que é muito bom. Muito bom. Tive a oportunidade, ele está finalizando também um trabalho em que eu canto juntamente com ele, que por sinal, tenho até um testemunho dentro desse trabalho do Zé. Eu tive um problema sério na minha voz há muitos anos atrás, que eu perdi a minha voz por conta do uso do excesso da voz. Então,
contraí tipo um calo, uma coisa assim que não me impossibilitou de cantar. E olha como Deus é maravilhoso. Então eu fiquei durante muito tempo sem poder até ministrar na igreja, né? Não conseguia cantar. E até que num dia eu disse para Deus, Senhor, eu preciso da minha voz de volta, preciso ter minha voz para poder cantar novamente. E nisso eu produzindo material lá com o Zé, ele disse, olha, bora mano, a gente vai tentando, vai gravando devagar. E lá dentro do estúdio Deus fez um milagre. Né? Que eu estou lá cantando com ele, então tinha uma parte da música que eu tinha que fazer uma nota bem acentuada, bem alta. E nisso eu lembro que como se fosse hoje, que quando eu fui fazer essa nota acentuada, meio que mais ou menos isso aqui, e de repente senti como se alguma coisa fizesse assim dentro de mim, trek. Soltou como se estivesse abrindo um cadeado. E de lá para cá já fazem, acho que praticamente uns 3 anos a 4, que o Senhor devolveu a minha voz e estou aí cantando novamente, louvando ao Senhor. Graças a Deus. Né? E voltando ao Luiz Porto, né? Então a gente produziu esse trabalho e aí o negócio estourou. E o Luiz Porto canta bem, né? Canta, desde a época do grupo Jeová Nissi, né? Desde a época que ele produziu os Cantores que Louvam também, né? A gente vem acompanhando todo esse processo. Na verdade, cresci vendo essa galera aí tudinho se tornando as minhas referências aqui no Norte, né? E hoje, com muita alegria, fazendo parte também dessa equipe aí, toda essa galera aí. Que bom, né? Graças a Deus. Fazendo parte dessa geração aí. E se tiver um cantor, uma banda que queira produzir um trabalho com o Gerson Albuquerque, produtor musical, qual é o contato? Como é que encontra você? Pode me procurar no meu WhatsApp, que é o 91 989 15 7920. Repetindo, 91 989 15 7920. Pode me procurar também no Instagram, Gerson Albuquerque 81. Pode me procurar lá, que eu estou no Instagram também, a gente bate um papo e a gente pode conversar acerca do seu trabalho também. Gerson, muito obrigado. Eu que agradeço. Estar conosco aqui posso dizer que foi uma bênção a nossa conversa. Amém. Tá? Nosso diálogo aqui foi muito legal. E pode ter certeza que quando já voltar aqui de novo, a gente já vai voltar já para mostrar o seu trabalho já pronto. Sim, e outras cocitas mais que acontecerão, né? É verdade. Tá certo, um prazer muito grande, querido. Amém. Deus continue te abençoando grandiosamente, você e sua família. Amém. Olha, eu falei aqui com Gerson Albuquerque, pastor, produtor musical, há mais de 25 anos, uma referência aqui no estado do Pará, também é maestro da Catedral da Família, Forest Square, do bairro do Guamá. Se quiser ver o Gerson em ação, dá uma chegadinha lá também. Quero também aproveitar o ensejo, eu quero agradecer aqui ao meu pastor Lorival, que me confiou a oportunidade de ser maestro da igreja, mandar um abraço aí para todo o corpo de pastores da Catedral da Família, da Forest Square. Um abraço também, um beijo especial para minha esposa, que também vai estar assistindo aí também, para toda a minha rede de célula, da ID3, da Catedral da Família, né? E dizer que nós estamos juntos aí e 2026 está vindo aí com muito mais trabalho e muito mais almas para o Senhor também. Com certeza. E assim nos despedimos do Diálogos com Vanderlei Nunes. Um grande abraço, até o próximo.